Bom, meu bom dia a todos. Obrigada, né, por esse espaço tão oportuno em virtude dessa polêmica que se gerou por causa de uma informação irresponsável e maldosa. Todos nós sabemos da importância cultural, econômica e afetiva da Ponte Internacional da Concórdia para a cidade de Artigas e para a cidade de Quaraí. E quando surge uma informação dessas, obviamente ela causa, né, um susto e um pavor na população sem nenhuma necessidade. Como Prefeitura Municipal, ontem, quando eu tomei conhecimento do vídeo, eu mandei esse vídeo ao prefeito Jefferson, recebi uma ligação do cônsul Nicolas, né, também preocupado com a repercussão dessas informações, e o prefeito Jefferson disse, sim, nós temos que nos manifestar, porque desde dezembro do ano passado, o prefeito solicita aos órgãos responsáveis uma vistoria técnica na ponte. Nós tivemos no Brasil, infelizmente, em outro estado, um acidente grave com uma ponte, e isso, obviamente, voltou os olhos da população para a Ponte da Concórdia, que, historicamente, foi inaugurada em 1968, é uma ponte que tem um vão significativo, 750 metros, possui a maior curva da América Latina. Na época, ela foi considerada, né, uma proeza para a engenharia e, obviamente, pelos anos, pelo vento, pelas chuvas, ela sofreu, como toda a obra, avarias. Solicitamos ao DENIT, que é no Brasil o órgão responsável por fazer avaliações técnicas em estradas e estruturas, e o DENIT nos enviou um laudo dizendo que as avarias que a Ponte Internacional apresenta são em virtude do tempo, mas que nenhuma compromete a estrutura e a segurança da ponte. Ou seja, não há risco, pela avaliação técnica de profissionais que dedicam a vida a estudar essas estruturas, não há risco da ponte cair, não há risco para as pessoas. O que nos surpreende é que uma avaliação do senso comum, ou seja, eu olhei uma rachadura na ponte e eu resolvi dizer que esta ponte corre o risco de cair. Não, pessoal, não existe possibilidade disso acontecer. Nós, como autoridades responsáveis, tomamos conhecimento desse laudo e enviamos para a Intendência de Artigas, para os vereadores de Artigas, para a Câmara de Vereadores, que o Christian agora vai falar, dizendo que nós já havíamos tido essa resposta e que não se preocupasse. Paralelo a isso, as autoridades do Uruguai, também de maneira muito responsável, tem uma empresa que ganhou uma licitação no Uruguai e que está ampliando essa licitação para fazer reparos na ponte pelo lado uruguaio e pelo lado brasileiro. Sabendo que essas obras são apenas, né, para manutenção. E essa obra contempla tanto o lado do Uruguai como o nosso e precisa de algumas autorizações, porque nós temos que entender, pessoal, que a nossa ponte, ela não é uma ponte entre cidades, ela é uma ponte internacional. Mesmo que exista a boa vontade do Uruguai de fazer obras ao nosso lado, eles precisam de liberações para que haja trânsito de trabalhadores, de maquinários. Então, é uma burocracia que ocorre, mas já existe a perspectiva destas obras ocorrerem. Mas, de forma nenhuma, nem técnicos do Uruguai, nem do Brasil, em nenhum momento mencionaram risco às pessoas. Isso é que eu quero tranquilizar. Nós, como agentes políticos, e eu disse agora na Rádio Quaraí, nós temos que ter muita responsabilidade com o que a gente fala. O alcance das nossas palavras chega na casa das pessoas. E causar pânico às pessoas através de fake news é, no mínimo, para não usar outro termo, uma irresponsabilidade. Então, assim, falando em nome do prefeito Jefferson, como eu disse, eu conversei com ele ontem, a Prefeitura de Quaraí está repudiando esse tipo de fala. Agradeço a vocês pelo espaço para que a gente possa trazer uma informação com credibilidade e tranquilizar os comerciantes, a população, todos que fazem uso diariamente da Ponte da Concórdia, que a ponte está em perfeitas condições,
com danificações nessa parte de asfalto, mas que não comprometem de forma nenhuma a segurança das pessoas que fazem uso. Para nós aqui do Parlamento Municipal aqui de Quaraí, né, nós ficamos até surpresos com essa declaração do vereador Vieira, porque na semana passada a Câmara, aqui nós já havíamos lido, né, para conhecimento de todos os vereadores, justamente isso que a prefeita em exercício falava, né, que lá o prefeito havia encaminhado uma documentação, uma solicitação ao DENIT, né, solicitando informações técnicas com relação à estrutura da Ponte Internacional da Concórdia, né. O DENIT respondeu, ou seja, mandou uma equipe técnica aqui na nossa ponte, que fez um trabalho, né, de averiguação, né, para ter um laudo técnico com relação à estrutura e à estabilidade da ponte, né. E foi informado que não há sinais de comprometimento da estabilidade da obra e a estabilidade da estrutura é considerada boa. Nota técnica número 3. Ou seja, os técnicos, como disse a prefeita, pessoas que dedicam a vida a estudar, né, estruturas, né, eles estão atestando que a ponte está em perfeitas condições. Aí, né, a gente não pode, daqui a pouco, ter falas irresponsáveis, né, de parte de políticos que daqui a pouco estão tentando desviar o foco de outros assuntos para que venham comprometer até, né, vamos dizer assim, essa relação entre Brasil e Uruguai, entre Quaraí e Artigas. De nossa parte, do Legislativo Municipal, até a gente pede desculpas à comunidade de Artigas, à comunidade uruguaia, à nossa comunidade de Quaraí também, né, por esse tipo de declaração, por esse tipo de informação que atinge a todos nós. Nós, como parlamento, nós temos responsabilidade e seriedade naqueles assuntos. E, infelizmente, um ou outro acabam, né, desvirtuando isso, e nós queremos, assim, também manifestar o nosso total repúdio com relação a esse tipo de declaração e, claro, continuaremos, né, trabalhando com seriedade e responsabilidade, né, para que a gente possa, então, dar conta aí dos temas que são ligados a essa fronteira, que é uma fronteira maravilhosa, que todos nós temos que cada vez trabalhar irmanados, né, para que a gente possa, então, fazer com que essa relação entre Brasil e Uruguai cada vez cresça ainda mais. ¿Por qué cree que el vereador salió a realizar estas declaraciones y, bueno, a decir que el puente puede caer? ¿Por qué eso? A gente não sabe. A gente até gostaria de saber o porquê desse tipo de declaração, qual é o laudo técnico, né? Qual foi o profissional, né, que falou para ele com relação ao comprometimento da ponte da estrutura da Ponte Internacional da Concórdia. O que a gente tem é o contrário, né? É um laudo de técnicos, né, do departamento que é responsável, do governo federal, que é responsável pela Ponte Internacional, pela manutenção da Ponte Internacional. Então, a gente também gostaria de saber qual foi o laudo técnico que ele utilizou para dar uma declaração tão irresponsável, irresponsável a esse ponto. Na verdade, eu quero fazer um parênteses, também foi levantado que a ponte, quando nós temos cheias ou quando tem um vento forte, que ela tem um balanço, né? E como, obviamente, não sou engenheira, fui pesquisar sobre isso, né? Me informar com algumas pessoas. E é uma questão de física, de ergonomia. Um vão de 750 numa ponte alta, como a nossa, que apresenta essa curva, essas estruturas, se elas são fixas, ou seja, se elas não têm essa mobilidade, na engenharia se chama ressonância, aí sim elas são perigosas. Porque quando ela é fixa e ela encontra a resistência do vento e da água, aí sim ela pode ruir. Exatamente pensando nisso, um quaraiense que foi um engenheiro, o seu Oswaldo, pensou lá em 68, quando inaugurou, antes, quando começou o projeto da ponte, pensou que ela já deveria ter esta mobilidade. Portanto, até isso que foi levantado ontem, há uma explicação
técnica, estruturas grandes como pontes que vão sofrer ações de vento, de trânsito e de água, como é a nossa, elas precisam ter essa mobilidade exatamente para que elas tenham segurança. Então, assim, ontem também, quando esse vereador foi questionado, ele não soube responder tecnicamente quem tinha dito para ele qual era o perigo que a ponte oferecia. Acredito que, assim como todos nós, né, que não somos engenheiros, se a gente olha, a gente pode dizer, tem uma rachadura, é perigoso, mas nós não temos o conhecimento técnico, e aí é que vem a responsabilidade de tu ser um agente político, da tua voz ecoar, né, na casa das pessoas, de tu ter a responsabilidade de trazer informações corretas, seguras e verossímeis. Também, só para finalizar, como o Christian, representando a Prefeitura Municipal, pedimos desculpas aos nossos irmãos, né, uruguaios, que continuem vindo à nossa cidade, que continuem movimentando o nosso comércio com toda a segurança e tranquilidade de autoridades responsáveis que fazem uma política séria, e isso eu falo de autoridades do Brasil e do Uruguai, como o nosso cônsul que ontem rapidamente me liga e pede, né, para que o Brasil, para que nós nos manifestássemos e acabasse então com esse pânico que infelizmente se causou aí entre as duas cidades. Inclusive o cônsul, ele passou uma cópia, né, de um documento que veio lá do Uruguai com relação à empresa, né, que já está certo que uma empresa fará então reparos na ponte internacional da Concórdia, que são reparos, vamos dizer assim, normais, né, dentro, né, de um planejamento que é feito, né, para que se tenha, né, logicamente, de tempo em tempo, algum reparo, porque toda obra precisa, né, de consertos, de reparos, né, de tempo em tempo. Então, não há nenhum problema, né, a gente quer passar, e por isso a prefeita em exercício está aqui na Câmara de Vereadores, juntamente conosco, para que a gente possa trazer então essa total tranquilidade às comunidades de Quaraí e de Artigas com relação à nossa ponte internacional da Concórdia. Gracias. Muito obrigado. Presentó Prolimpio, especialistas en productos de limpieza.